Fala galerinha, tudo beleza? Professor Fábio Silva, sejam muito bem-vindos ao canal Estude Exatas. Bem galera, esse aqui é o nosso projeto Enem 2022, tá? É como se fosse um mini curso te preparando aí para o Enem 2022. Então qual é a nossa ideia aqui? É abordar uma parte teórica, né, do que é cobrado no Enem e em seguida trazer aqui pelo menos umas 5 questões. A maioria das vezes serão questões do Enem. Em outros momentos poderão ser questões de embasamento, né? Embasamento teórico. Para você colocar em prática, né, o conhecimento, você ter uma noção como é que o conteúdo ele é cobrado na prova do Enem, tudo bem? Então essa aqui é a nossa live 2, tá? Se você ainda não assistiu a live 1, o link vai ficar aí na descrição, tudo bem? Se você quer ficar também sabendo dessa lista, né, sabendo das nossas aulas com antecedência, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Aí toda vez que tiver vídeo novo aqui sobre esse projeto que a gente está começando agora, você vai ser avisado com antecedência, beleza? Então na aula de hoje nós estudaremos unidades de medida. É um conteúdo básico, mas muitas questões do Enem você vai precisar saber disso. Nós temos aqui o comprimento, galera. Quando eu me refiro ao comprimento, estou falando de distância. E a unidade padrão aqui no comprimento, a unidade fundamental, é o metro. Então, observe aqui que o metro ele é representado pela letra M. Preciso que você observe isso aí. Do lado, né, do nosso lado direito aí, nós temos os submúltiplos. O que são os submúltiplos, galera? São unidades menores que o metro. Do nosso lado esquerdo aqui do metro, nós temos os múltiplos, que são unidades maiores. Eu só quero que você observe a abreviação de cada uma dessas unidades. Por exemplo, eu tenho aqui o metro, representado por M, tenho o decímetro, representado por DM, centímetro, representado por CM, milímetro, representado por MM. Tudo bem? Aqui do lado esquerdo, nós temos o decâmetro, representado por DAM, hectômetro, representado por HM, e quilômetro, representado por KM. Tudo bem? Eu preciso que você lembre disso, porque daqui a pouco a gente vai trabalhar com uma tabelinha. Então, você precisa lembrar das abreviações de cada uma, tá? Dos múltiplos e dos submúltiplos do metro. Nós temos aqui um exemplo. O metro tem quantos centímetros? Então, veja bem, qual é a nossa ideia aqui? Não é você ficar decorando, o metro ele tem 100 centímetros. Beleza, se conseguir decorar, tudo bem. Agora, quando a gente começa a trabalhar com unidades assim menos conhecidas, como decâmetro, hectômetro, a gente não vai conseguir decorar a tabela toda, né? Então é interessante que você consiga construir essa tabela. Não precisa ser uma tabela bonita, né? Basta ser organizada. Então observe que aqui o quilômetro já escrevi como sendo km, tá? O hectômetro, hm, decâmetro, DAM, metro, m, decímetro, dm, centímetro, cm, milímetro, mm. A ideia é você construir a tabelinha. E daqui dessa tabela a gente vai construir todas as outras tabelas. Então, antes de partir, antes de avançar no conteúdo, aprenda bastante aqui sobre comprimento, e depois você avança um pouquinho mais. Se ficou com dúvida, volta o vídeo, assiste novamente, porque é de extrema importância que você aprenda a construir essa tabelinha. Então, o que vai acontecer aqui, galera? Quando trabalhando em comprimento, toda vez que eu avançar uma casa nessa tabelinha, avançar uma casa para a direita, eu vou ter uma multiplicação por 10, tá? Cada casa, lógico. E toda vez que eu avançar uma casa para a esquerda, vai ser uma divisão por 10, certo? Só isso eu preciso lembrar. Falou em comprimento, lembrar como é que eu vou construir essa tabelinha, né? Lembrar das abreviações, na hora de construir a tabelinha, lembra das abreviações. E depois, pensar o seguinte, na tabela do comprimento, cada casa para a direita, vai ser uma multiplicação por 10. Cada casa para a esquerda, uma divisão por 10. Nós colocamos o exemplo aqui, né? Um metro tem quantos centímetros? Observe que a tabelinha do metro aqui, na tabelinha o metro está no centro, né? Aqui o metro. De metro, para me chegar aqui, de metro para centímetros. Olha, quantas casas são? Uma, duas casas, né? Duas casas para a direita. De metro para centímetro, eu tenho o quê? Uma, duas casas. Duas casas para a direita, quando vai para a direita, o que eu faço? Multiplico por 10. Tudo bem? Cada casa, né?
Se foram 2 casas para a direita, então como é que vai ser a continha? Ó? O metro, quero converter em centímetro. 2 casas para a direita, então é a mesma coisa que eu pegar 1, ó, multiplicar por 10 e depois multiplicar por 10 novamente. Ó. 1 vezes 10 vai dar 10, 10 vezes 10 vai dar 100. Então, o metro corresponde a 100 centímetros. Beleza? Vou colocar um exemplo diferente. Se eu te perguntasse aqui, ó, 2 decâmetros corresponde a quantos quilômetros? Então, veja bem, como é que você vai fazer isso? Ó? Eu tenho aqui decâmetro, tá aqui nessa coluna. Eu quero chegar em quilômetro. Ó. Vou avançar 1, 2 casas para a esquerda. Se é para a esquerda, galera, cada casa você vai dividir por 10. Tudo bem? É como se a vírgula caminhasse 2 casas para a esquerda. Então, ó, tenho 2. Se a vírgula caminhar 2 casas para a esquerda, ó, onde é que está a vírgula do 2? Está no finalzinho. Ó. Caminhou 2 casas, avança o 2, avança mais um valor. Ah, professor, não tem esse valor, você pode acrescentar um 0. Então, caminhar 2 casas para a esquerda, a vírgula vai caminhar 2 casas para a esquerda, ela vai sair daqui, vai ficar aqui na frente. E a parte inteira de um número decimal, tu sabe que quando nós não temos, nós colocamos 0. Então, ó, 2 decâmetros em quilômetros, 0,02. Tudo bem? Então, guarde no momento dessa aula o quê? E eu tenho que aprender a construir essa tabelinha, que ela vai servir de base para as outras. Eu tenho que lembrar que toda vez que avançar uma casa para a direita, eu tenho que multiplicar por 10, tá? Se forem 2 casas, você vai multiplicar 2 vezes por 10. Se avançar 3 casas, você vai multiplicar 3 vezes por 10, né? 10 vezes 10 vezes 10. E se for para a esquerda, vai ser uma divisão por 10. Uma casa para a esquerda, divide 1 vez por 10. 2 casas para a esquerda, divide por 10, depois divide por 10 novamente. Pela lógica, para te não ficar perdendo tempo com divisão, como é que eu faço? Pela lógica, né, galera? Eu penso o seguinte, eu não faço as continhas, não. Eu penso se foram 2 casas para a direita, eu avanço a vírgula 2 casas. Tá? Se forem 2 casas para a esquerda, eu avanço a vírgula 2 casas para a esquerda. É assim que eu faço, eu não faço as continhas de multiplicação. Um exemplo, colocasse aqui, ó, eu tenho 12 centímetros, eu te perguntasse aqui equivale a quantos decâmetros? Aí vamos lá, ó. Eu estou aqui em centímetros e eu quero chegar em decâmetro. Como é que eu posso fazer isso de maneira mais rápida? A vírgula vai avançar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então pronto, ó, vou matei a questão. Tem aqui o 12, ó, a vírgula do 12 está no final, quando não aparece, vai avançar 3 casas para a esquerda. Ó. Avança 1, avança 2, avança 3. Essa vírgula que está aqui, ela vai sair daqui, vai ficar aqui na frente, certo? Esse espaço vazio que eu tenho aqui, eu acrescento o quê? 0. E a parte inteira, quando eu não tenho nada na parte inteira, eu tenho que colocar um 0. Pronto, já fiz a continha. Leve em consideração a ideia da vírgula, tá? Se forem 2 casas para a esquerda, avança a vírgula 2 casas para a esquerda. Eu só conto as casas, coloco a vírgula, aonde não tinha número eu preencho com 0. Tudo bem? Bem mais fácil, bem mais rápido, não perde tempo aí fazendo multiplicação e divisão por 10, 100 ou 1000, né? Vamos avançar um pouquinho aqui? Então, se você ficou com dúvida nessa parte, que pode comentar aí que a gente vai estar tirando essa dúvida de vocês. Certo? Qual foi a ideia que ficou aqui? Lembrar, ó, que na tabelinha do comprimento você vai ter que aprender a construir essa tabelinha usando as abreviações. Depois, cada casa para a direita é uma multiplicação por 10. Cada casa para a esquerda uma divisão por 10. Bora avançar? Beleza, galera. Agora nós vamos trabalhar com uma área, tá? Então, olha o que vai mudar. Lá no comprimento, trabalhava como sendo metro, né? Aqui em área, pessoal, a gente vai trabalhar como sendo metro quadrado, tá? Fique esperto em relação a isso aí. Então, aqui nós vamos trabalhar como sendo metro quadrado, tá bom? Então, aqui, ó, metro quadrado, que vai mudar na abreviação. Vou colocar no expoente 2. Mesma ideia, eu tenho os submúltiplos, que são unidades menores. Tenho os múltiplos, que são unidades maiores. E as abreviações, ó, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, que são aqui os submúltiplos. E dos múltiplos, ó, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Tá? Na hora da construção da tabelinha, o que vai mudar é o seguinte.
você vai só colocar o expoente 2, tá bom? Um exemplo bem prático aqui, ó. Vamos lá. Quantos são 58 centímetros quadrados em quilômetros quadrados? Veja bem, lá no comprimento, cada vez que eu avançava uma casa para a direita, era uma multiplicação por 10. Aqui, quando eu falar de área, toda vez que a gente avançar uma casa para a direita, vai ser uma multiplicação por 100, tá bom? Se eu avançar uma casa para a esquerda, cada casa dessa vai ser uma divisão por 100. Eu vou te ensinar de uma maneira bem mais rápida a fazer a divisão, tá? E a multiplicação por 100, para você não ficar perdendo muito tempo aí. Tá aqui, ó, em centímetros. Eu quero chegar em quilômetro quadrado. Lá no comprimento, cada casa é como se fosse 1, né? Porque o 10 ele só tem o 0. Aqui na área a gente vai contar cada casa como sendo 2, beleza? Porque eu tenho uma multiplicação, uma divisão por 100. Então, ó, estou aqui em centímetros quadrados, eu quero chegar em quilômetros quadrados. Cada casa vai ser como sendo 2, ó. Então, eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10. 10 casas para a esquerda. Então, como é que eu vou fazer o cálculo? Eu tenho aqui esse número, ó. Vai caminhar 10 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, ó. Toda vez que não aparece, significa que a vírgula está no final. Vai avançar 10 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 casas para a esquerda. Beleza? Então, essa parte que fica em branco, ó, eu preencho com 0. Então, aqui eu vou ter, ó, 0, 0, 0, 0, 0. E a parte inteira eu também preencho com 0. Pronto, rapidinho eu já fiz a divisão, tá? Sem perder tempo, beleza? Essa seria o que é? Seria a nossa resposta. Tudo bem? Ah, professor, ainda não entendi. Coloca mais um exemplo aí. Vou colocar mais um exemplo aqui. Apagar isso aqui. Vamos lá. Tivesse aqui, ó, te pedindo essa conversão aqui, ó. 282 centímetros quadrados. Te pedisse para converter isso aqui em decâmetro quadrado. Então, veja bem. Vou localizar. Está aqui centímetro quadrado. Eu vou caminhar até decâmetro quadrado. Lembra quando estiver trabalhando com área? Cada casa eu vou contar como sendo 2. Então, eu vou ter 2, 4, 6 casas para a esquerda. 6 casas para a esquerda, então eu vou ter esse número aqui. Tenho esse número aqui, a vírgula dele, quando não aparece, está no final. Vou caminhar 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca a vírgula. Essa parte que ficou aqui em branco preenche com 0. E a parte inteira, né? Lembre sempre de preencher com 0, tá? Não pode deixar em branco. A parte inteira, quando eu não tenho, a parte inteira eu coloco 0. Já fiz aqui, ó, a conversão, convertendo algo que está em centímetro quadrado para decâmetro quadrado. Então, essa seria aqui a nossa resposta, beleza? Mais um exemplo para a gente finalizar aqui para ver se realmente você compreendeu. Tivesse aqui, ó, 385 metros quadrados. Pedisse para converter isso aqui, ó, em centímetros quadrados. Você não ia perder muito tempo com isso, certo? Observar o quê? Ia construir a tabelinha. Então, aqui estou em metro quadrado, eu quero chegar em centímetros quadrados. Ó. Lembra que quando estiver trabalhando com área, cada casa eu vou contar como sendo 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 2, 4. Para que lado? Direita. Então, 4 casas para a direita. Então, tem esse número aqui, ó. Quando for para a direita, galera, se o número ele não tem vírgula, basta acrescentar zeros, tá? Então, ó, 385, basta acrescentar o quê? 4 zeros. Essa seria a minha resposta, convertendo isso em centímetros quadrados. Tudo bem? A pessoa não entende, estou bugado. Repetindo mais uma vez aqui, ó, tá em metro quadrado, eu quero chegar em centímetro quadrado. Quando eu estiver trabalhando com área, cada casa eu vou contar como sendo 2. Tá? Então, tenho 2, 4 casas. Para que lado? Lado direito, né? Tudo bem? Então, é a mesma coisa que eu pegar esse número, ó, e avançar 4 casas para a direita. Só que não tenho vírgula. Quando eu não tenho vírgula, simplesmente basta acrescentar 4 zeros, tá? Se não tiver vírgula, basta acrescentar 4 zeros. Nós já fizemos a conversão aqui, ó. Beleza, galera, ó. Aquela ideia, comprimento, eu conto a cada casa como sendo 1, tá?
um 0 apenas. E quando estiver trabalhando com a área, tu vai contar a casa de 2 em 2. E seguindo a mesma ideia aqui, ou quando estiver trabalhando com o volume, que é metro cúbico, ó, o que é que vai mudar na nossa tabelinha? Vai aparecer um 3 em cima da letra, né? O expoente 3. E pela mesma lógica, né? Lembra que nós temos os submúltiplos, nós temos os múltiplos, e vai mudar também, ó. A gente vai acrescentar a palavrinha cúbico. Então não vai ser só metro, vai ser metro cúbico, tá bom? A diferença aqui é o seguinte, ó. Cúbico expoente não é o 3, significa que quando avançar uma casa para a direita, como se fosse 3 zeros, né? Uma multiplicação por 1000. Quando avançar uma casa para a esquerda, é como se fosse uma divisão por 1000. E pela ideia que nós já estamos trabalhando aqui com vocês, ó, quer dizer o quê? Que cada casa tu vai contar como sendo 3, tu vai contar de 3 em 3. Comprimento, conta de 1 em 1. Na área, tu vai contar cada casa como sendo 2 em 2. E aqui em volume, tu vai contar cada casa como sendo 3 em 3. Se avançar para a direita, vai contando 3 em 3 para a direita. A vírgula vai caminhar para a direita. Se avançar para a esquerda, tu vai contando 3 casas sempre para a esquerda, tá? Um exemplo que nós colocamos agora aqui, ó. Eu tenho esse valor que está em metro cúbico. Eu quero que ele chegue em quilômetro cúbico, ó. Como é cúbico, cada casa eu conto como sendo 3. Então, eu tenho 3, 6, 9. 9 casas para que lado? Lado esquerdo, né? 9 casas para a esquerda. Então, tem esse número aqui, ó. Nem preciso perder muito tempo com ele. Ó, 9 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ficar aqui na frente do 6. E essa parte em branco, você já entendeu que é a parte inteira de um número decimal. Eu só preencho com outro zero. Pronto, já fiz a conversão, sem perder muito tempo. Beleza? Tudo tranquilo aí? Então, reforçando, comprimento, tu conta cada casa como sendo 1. Se for para a direita, vai avançando a vírgula para a direita. Se for para a esquerda, tu vai avançando a vírgula para a esquerda. A área, cada casa tu vai contar de 2 em 2. Se for para a direita, tu vai avançando, né, para a direita com a vírgula. Se for para a esquerda, tu vai avançando para a esquerda com a vírgula. Tá bom? E o volume aqui, como nós bem falamos, cada casa tu vai contar sendo de 3 em 3. Tá? Então, o básico de tudo aqui é você aprender lá a construção da tabela lá em comprimento. Depois você vai só replicando essa tabela. Bora avançar mais um pouquinho aqui. Nós temos a questão do litro, né? Quando eu vou trabalhar o litro? Na tabelinha vai sair um M. No lugar do M, aonde tinha M, eu vou colocar um L. Então, se você aprendeu a construção da tabelinha lá do comprimento, ó, a do litro é bem simples. Retira o M, coloca o L no local, tá bom? Como é que vai ser os cálculos nessa tabelinha, professor? Os cálculos é bem semelhante à tabelinha do comprimento. Por exemplo, aqui, ó, nós temos 120 mililitros. Eu quero converter em litro. Ó, bem semelhante à tabela do comprimento. Cada casa lá no comprimento não era multiplicado por 10. Para a direita e para a esquerda, divisão por 10. Então, nós temos aqui 120 mililitros, ó, mililitros. Eu quero chegar em litro. Lembra que no comprimento, cada casa a gente conta como sendo 1. Então, vai avançar o quê? 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, tem esse número aqui, galera. Ó. A vírgula dele, quando não aparece, é no final. Vai avançar quantas casas para a esquerda? Se tu esquecer, né? Sempre volta e conta. Por exemplo, aqui, ó, mililitros. Eu quero chegar em litros, ó. 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, eu vou avançar aqui 3 casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. A vírgula eu coloco. Tudo bem? Apago isso aqui. Tu não pode esquecer que essa parte que fica na frente, né? Eu não posso deixar só a vírgula. A parte inteira, quando eu não tenho nada, eu coloco um zero. Já fiz a conversão disso aí. Bem simples, bem prático. Tá? Já converti isso aí em litros. Beleza? Só para dar uma reforçada aí para quem está meio bugado. Então, bem parecido com o cálculo lá do comprimento. Tá? São semelhantes. A única coisa que vai mudar é que vai sair o M. No lugar do M eu vou colocar ó, um L. No lugar do M eu coloco um L. Vamos avançar, né? Se por acaso você ficar com alguma dúvida, pode comentar aí. A gente vai estar respondendo vocês. E algumas questões vai aparecer essa unidade para vocês, ó. Essa relação aqui entre metro cúbico e litro. Tá? Isso cai muito no Enem.
Em algumas questões o Enem coloca, né, essas medidas no texto, mas ele não tem obrigação de colocar, tá? Tem que ter essa relação em mente. Toda vez que aparecer o metro cúbico, tente-se que é a mesma coisa aqui em litro, tá bom? Nós temos também, né, a unidade de massa, galera. Se estiver trabalhando massa, é aquela mesma ideia, só que a unidade fundamental lá vai ser a grama. Ou seja, aonde tinha um M lá no comprimento, simplesmente você vai colocar um G. E o cálculo é idêntico. Ó. Por que é idêntico? Toda vez que avançar uma casa para a direita, é uma multiplicação por 10. Toda vez que avançar uma casa para a esquerda, é uma divisão por 10. Tá? Igualzinho o cálculo do comprimento. A única coisa que vai mudar é que vai sair um M e vai ficar um G no lugar do M. Então, a base das tabelinhas é aprender a tabela do comprimento e as outras são bem semelhantes. Um exemplo aqui, ó, nós temos 120 miligramas, isso corresponde a quantas gramas? Então, localizando a tabela, ó, miligramas, quero chegar em gramas. Se o cálculo é igualzinho ao cálculo do comprimento, significa que cada casa vai contar de 1. Então, tem 1, 2, 3 casas para a esquerda, tá bom? Então, a tabelinha, o cálculo da tabelinha do comprimento, trabalhando com litro, trabalhando com grama, o cálculo é idêntico, tá? Só vai mudar a letra. Aqui em grama, no lugar do M, a gente coloca o G. Então, aqui, ó, de miligrama para grama, são o quê? 1, 2, 3 casas para a esquerda. Cálculo bem simples, ó. Tenho 120 miligramas, a vírgula está no final, né? Ó. Vou avançar 3 casas para a esquerda. Pronto, essa parte que fica em branco aqui, eu preencho com outro zero. Já fiz a conversão em gramas. Bem fácil, bem simples. A ideia mesmo inicial é aprender a tabelinha do comprimento, as outras são réplicas. A gente vai replicar as tabelinhas, trocar uma letra por outra, que vai mudar alguns cálculos também. Preciso lembrar aqui no tempo, ó, que 1 hora representa 60 minutos, que é a mesma coisa que 3.600 segundos. Ah, professor, não consigo lembrar disso. Então, deve lembrar o seguinte, ó, para converter de hora para minutos, basta multiplicar por 60. De minutos para segundo, multiplica por 60. Se for o contrário, ó, de segundos para minutos, você divide por 60. E de minutos para hora, você divide por 60. Tudo bem? O cálculo que você deve saber é esse aí. Não esquecendo dessa relação. Basicamente, aqui tem que saber multiplicação, divisão por 60. Beleza? Vou colocar um exemplo aqui para a gente praticar. Aconselho que você pause o vídeo, tenta resolver esse exemplo aqui e ver se você acertou. Então, 4 horas corresponde a quantos segundos? Então, vamos lá. O que foi que você viu agora há pouco, né? Você viu que 1 hora, para me converter em segundos, eu tenho que multiplicar por 60, certo? E 1 vezes 60 vai dar 60. Isso em minutos. Para converter minutos em segundos, também eu tenho que multiplicar por 60. Então, eu pego 60 vezes 60, né? Vai dar 3.600. Isso aqui em segundos. Não esqueça dessa relação, tá? Se for ao contrário, ó, de segundos para minutos, divide por 60. De minutos para hora, divide por 60. Então, nessa questão, o que a gente vai fazer aí? Essa questão tem 4 horas, corresponde a quantos segundos? Ó? Significa o quê? Que eu vou pegar 4, vou multiplicar por 60, 4 horas, né, vezes 60, eu vou encontrar isso em minutos. Se você pegar 4 e multiplicar por 60, você vai encontrar 240. Só que isso aqui é 240 minutos. De minutos para segundo, também multiplica por 60. Então, eu tenho 240 vezes 60, vai dar 14.400 segundos. Beleza? Conceito bem básico, mas que vai te ajudar a resolver muitas questões. Tudo bem, galerinha? Então, a gente viu a parte teórica. A parte teórica vai te ajudar a resolver muitas questões do Enem. Depois a gente vai vir aqui com uma bateria de questões, tá? Uma bateria de questões, só questõezinhas do Enem para a gente praticar. Beleza, galera? Agora chegou a hora de a gente colocar em prática, tá? A gente teve uma revisão aí sobre unidade de medida e agora nós resolveremos algumas questões sobre esse conteúdo. Eu aconselho você pausar o vídeo, tentar resolver a questão sozinho, depois você acompanha a resolução. Tudo bem? Então vamos aqui para a nossa primeira questão. Pausa o vídeo, tenta resolver essa questão, depois confere aqui com a gente o gabarito. 2000 anos depois. Vamos lá. Questão Enem 2020.
É comum as cooperativas venderem seus produtos a diversos estabelecimentos. Uma cooperativa ela destinou 4 metros cúbicos de leite. Então, ó, 4 metros cúbicos de leite do total produzido para análise laboratória da região. Olha, ele vai separar aqui igualmente em 4.000 embalagens de mesma capacidade. E quer saber o que? O volume de leite em mililitro contido em cada embalagem. Então, qual a nossa ideia aqui? É você lembrar, né, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Tudo bem? Lembra dessa relação? Uma relação muito importante. Eu comentei com vocês algumas vezes. O Enem coloca na questão essas situações, essas relações, mas na maioria das vezes isso não vai acontecer. Então, você precisa lembrar que o metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. Então, tem aqui 4 metros cúbicos, galera. Então, veja bem, ó. Para me converter isso em litros, basta multiplicar por 1.000. Concorda comigo? Ó, de metro cúbico para litro, basta multiplicar por 1.000. Certo? Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Vou pegar esse 4 e vou multiplicar por 1.000. Então, eu tenho aqui 4 metros cúbicos. Se eu multiplicar isso aqui por 1.000, isso vai dar igual a 4.000. 4.000 o quê? 4.000 litros. Primeiro passo é isso. Segundo passo, eu vou dividir isso pelo total de embalagens. Nós temos aqui no enunciado um total de 4.000 embalagens. Eu vou pegar 4.000 e dividir por 4.000. Concorda comigo que isso vai dar 1? Então, olha aí, ó. Tenho 4.000 litros dividido por 4.000 embalagens. Se a gente fazer essa divisão aí, você sabe que vai dar 1. O quê? Um quê, professor? 1 litro em cada embalagem, tá? Só que isso aqui, galera, não é a nossa resposta. Tu vai se afobar na questão, né? Querer marcar a letra B, aí tu vai perder a questão. Porque, ó, presta bem atenção, o comando da questão diz que é isso em mililitro, ó. Mililitro. Ah, professor, eu sei que 1 litro é equivalente a 1.000 mililitros. Beleza, tu já consegue matar a questão de cara, né? Basta multiplicar por 1.000. Mas e se tu não lembra disso, se tu não conseguiu decorar isso aí, como é que tu vai fazer? Aí tu vai levar aquela nossa ideia da tabelinha. Vocês lembram da ideia da tabelinha lá, do litro? O que acontece lá na tabelinha do litro? Nós começamos com K, né? Aonde tinha o M, eu vou colocar o L, ó. Então fica quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Tudo bem? Lembra disso aí? Tabelinha lá do litro, né? A capacidade. Aí você lembra que cada vez que eu avanço uma casa para a direita é uma multiplicação por 10. Lembra disso também? Toda vez que eu avanço uma casa para a esquerda é uma divisão por 10. Então, avancei uma casa para a direita, uma multiplicação por 10. Avancei uma casa para a esquerda, uma divisão por 10. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. A gente está aqui em litro e eu quero chegar em mililitro, ó. Quantas casas nós temos aqui, ó? 1, 2, 3 casas, né? 3 casas para a direita. É como se eu avançasse a vírgula 3 casas para a direita. Mas observe que aqui eu tenho 1. Então, basta eu adicionar o quê? 3 zeros, tá? Então, olha aqui, convertendo 1 litro em mililitro. É a mesma coisa que eu multiplicar por 1.000, né? Eu vou avançar 3 casas para a direita. Cada casa dessa é uma multiplicação por 10. Então, 1 vezes 1.000 vai dar 1.000, né? Então, 1 vezes 1.000. Nós vamos ter aqui 1.000 mililitros. Então, nosso gabarito letra E. Mais uma questão aqui na tela. Pausa o vídeo, tenta resolver sozinho essa questão, depois confere o gabarito. 3 dias depois. Os tempos gastos por 3 alunos para resolver o mesmo exercício de matemática foram, ó, tá aí todos os tempos. E quer saber o quê? O tempo gasto a mais em segundo, tempo gasto a mais em segundo, pelo aluno que concluiu por último a resolução do exercício em relação ao aluno que concluiu primeiro. Vamos lá. Então, a gente vai ter que converter isso, né? Eu vou deixar tudo em segundos, galera. Então, ó, deixar tudo em segundos. Como é que eu faço para converter algo que está em minutos em segundos? Basta a gente multiplicar por 60, certo? Então, eu vou converter aqui, ó, tenho 3,25. Convertendo em segundos, é só multiplicar por 60, né? Que vai dar 195
segundos. Tudo bem? Próximo tempo aqui, ó, 3,4 minutos. Converter em segundos basta multiplicar por 60, que vai dar 204 segundos. Eu tenho esse outro tempo, né, que já está em segundos, ó, 191 segundos. Eu tenho esses três tempos. Quer saber a relação de quem? Do maior, né, quem demorou mais tempo, em relação àquele que terminou primeiro, né, que terminou primeiro fez em menos tempo. Então, basta fazer uma subtração. Tenho 204 menos 191. Isso aqui vai dar igual a 13 segundos. Gabarito letra A. Tudo bem? Questãozinha sobre tempo, muito tranquilo. Vamos para a próxima questão? Próxima questão, galera. Questãozinha um pouquinho mais trabalhosa, mas também uma questão nível fácil, tá bom? Vamos lá. Pausa o vídeo, tenta resolver essa questão aí. Depois confere aqui com a gente o gabarito. Uma eternidade depois. Então, qual é a ideia aqui nessa questão? Ó? A gente calcular quem tem maior capacidade e quem tem maior altura, né? Vamos lá. A gente vai começar com a ideia da capacidade. Ou seja, eu creio que você já leu o texto, né? Então, nós temos a capacidade X aqui. Temos a capacidade Y. Temos a capacidade Z. A ideia é trabalhar tudo na mesma medida. Então, aqui eu vou trabalhar tudo em decímetro cúbico, mas fica a teu critério, tá? Eu vou trabalhar essa capacidade aqui, eu vou comparar. Eu vou trabalhar tudo aqui em decímetro cúbico. Então, nós temos aqui o X, capacidade do vaso é 4 decímetro cúbico. Não preciso fazer uma conversão, já está em decímetro cúbico. Tem aqui o vaso Y, né? Tem aqui 7.000 centímetros cúbicos. Eu vou precisar converter isso aí em decímetro cúbico. Vocês precisam lembrar daquela nossa tabelinha, né? Como é que funciona a nossa tabelinha de conversão de unidade de medidas? Tabelinha do volume. É só acrescentar, né? Lembra daquela nossa tabela do comprimento? É só acrescentar o expoente 3. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Precisa lembrar também aqui, ó, que toda vez que eu avanço uma casa para a direita é uma multiplicação por 1000. Toda vez que eu avanço uma casa para a esquerda é uma divisão por 1000. Beleza? Então aqui, para me converter de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu quero que tudo fique em decímetro cúbico. Ó, centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu tenho o quê? Lembra que no volume a gente conta a casa de 3 em 3, certo? Então é como se eu caminhasse com a vírgula, né? 3 casas para a esquerda, como se eu fizesse uma divisão por 1000. Cada casa é como se fosse 1000. Se eu pegar esse número aqui e dividir por 1000, uma continha bem fácil, né? Pega 7.000 e divide por 1000, isso vai dar igual a 7. 7 o quê? 7 decímetros cúbicos. E agora vamos aqui para o vaso Z. O vaso Z tem 20 litros. 20 litros. Beleza, como é que eu vou desenvolver aqui essa ideia do vaso Z? Bem fácil, galera. Por quê? Ó? Pensa que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Tudo bem? 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Então, galera, aqui pode fazer uma regra de 3, mas não acho necessário, né? Se eu tenho 20 litros, 20 litros é a mesma coisa. É a mesma coisa que 20 decímetros cúbicos. Beleza? Então, comparando aqui, qual é a maior capacidade, qual é o maior valor que nós temos aí? É isso aí, letra Z. Então, aqui vamos lá para o gabarito. Ó. Já sabemos que não pode ser A, não pode ser a B, sobrou C, D e E. A gente vai fazer resolução passo a passo, mas um dia de prova então não precisa fazer o passo a passo, né? Deixa eu fazer porque a gente vai explicar a resolução toda da questão. Vamos aqui agora para a próxima comparação. Agora a gente vai comparar a altura desses vasos. A questão quer saber
o vaso de maior capacidade, já encontramos, que é o vaso Z. Agora o vaso de maior altura. Mesma ideia lá. Temos aqui o vaso X. Vamos escolher uma medida aqui. A gente pode trabalhar com tudo em metros, né? Então aqui eu vou trabalhar a altura em metros. Então a altura, trabalhar em metros. A gente comparar essas grandezas aí. Então, ó, o vaso X ele tem 0,6 décimos de altura, né? 0,6 metro. Cadê o vaso Y? Tem 120 centímetros. Ó, 120 centímetros. Sabe que converter isso aqui em metro, basta a gente pegar e dividir por 100, né? Dividir por 100. Vai dar 1,20 metros. O vaso Z tem 900 milímetros. Nem precisa fazer a continha aqui do vaso Z, né, galera? Já sabe que é um valor menor. Mas a gente vai terminar aqui a resolução. 900 milímetros. Ah, professor, eu não lembro como é que eu faço a conversão de unidades. Aquela mesma ideia da tabelinha, galera. Então, qual a tabelinha que a gente tem? Ó? A tabelinha lá do comprimento. Decímetro, centímetro e milímetro. Lembra da tabelinha do comprimento? O que acontece na tabelinha do comprimento? Quando eu avanço uma casa para a direita, é uma multiplicação por 10. Quando eu avanço uma casa para a esquerda, é uma divisão por 10. Então, olha a situação. 900 milímetros em metros. Como é que eu vou converter isso aqui? Ó? Tá, em milímetros. Para chegar em metros, eu tenho o quê? 1, 2, 3 casas para a esquerda. Como se eu pegasse esse número aqui e dividisse ele por 1000, né? Basicamente é isso. Então, eu tenho 900 dividido por 1000. Isso vai dar igual a 0,9 milímetros. Então, qual seria aqui o vaso de maior altura, né? Seria o vaso Y. Lembrando que eu só terminei a resolução, tá? Mas não seria necessário. De cara aqui, você já observaria que conseguiria observar que o vaso Y é o maior aqui, que é o único que é acima de 1 metro. Resolução bem tranquila. Qual que seria o nosso gabarito aí? Seria a letra D. Então, questão considerada fácil. Já tem um trabalhinho ali para fazer as continhas. Ah, não lembro, não gravei como é que funciona as unidades de medidas. Então, tem que lembrar lá a construção da nossa tabela. Então, não conseguiu decorar aquelas tabelinhas de unidade de medida? Aprenda a construir essas tabelinhas. Já mostrei para vocês aí na aula. Para te não ter problema com isso. Converter metro cúbico em centímetro cúbico. Então, ó, revisa a nossa aula, assiste a aula desde o começo. Você vai precisar muito disso em questões do Enem, tá? Unidade de medida é um conteúdo que aparece em muitas questões. Então, aqui, ó, na mesma questão, nós temos a tabelinha lá do volume. Na mesma questão, nós temos a tabelinha do comprimento. Tudo bem? Beleza? Bora avançar para a próxima questão? Aconselho você ir pausando o vídeo, galera. Vai pausando o vídeo aí, vai tentando resolver e depois confere o gabarito para ver se realmente você está por dentro do assunto. A gente vai avançar aqui para a próxima questão. No Enem acontece de aparecer algumas unidades de medidas que não é muito comum no nosso dia a dia, né? Mas quando acontecer isso aí, geralmente o Enem ele já te dá alguma informação que você vai precisar usar na questão. Por exemplo, nessa questão aqui, ó, a estrutura apresentada em uma miniatura de um carro de Fórmula 1. Te dá aqui, ó, 100 micrômetros. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa, o 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao expoente 2, beleza? E eu tenho aqui que 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro, né? Então, milionésima parte, sabe que é a mesma coisa, né, que 1 milhão. 1 milhão, galera, tem 6 zeros. Se eu for representar isso, potência de 10 é a mesma coisa que 10 elevado à sexta potência. Então, usando a notação científica aqui, ó, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Então, basta fazer uma divisão aqui, né? Fazendo essa divisão, ó, divisão de mesma base, repete a base.
e subtrai os expoentes. Então, nós teremos aqui 10 elevado a menos 4. Questão muito fácil, né? Gabarito letra C. Pausa o vídeo aí, tenta resolver a questão, depois confere aqui com a gente o gabarito. Alguns momentos depois. Então, nessa questão, ó, a gente tem esse gráfico, para a gente analisar esse gráfico, né? Quer saber que durante quantas horas o ruído, né? Era um ruído, isso aí, esteve acima de 55 decibéis. Então, é praticamente uma questão de análise gráfica, galera. Então, acima de 55 é essa região toda aqui, né? Tudo que está acima dessa linha aqui, eu vou ter que analisar. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui, ó. Primeira região é essa aqui, ó. Lembrando do gráfico que aqui na horizontal nós temos a hora. E geralmente é isso que a questão quer saber aqui, ó. Quer saber quantas horas. Então, nesse intervalo aqui, nós temos 3 horas. Temos mais um intervalo aqui, ó. Mais um intervalo de 3 horas. Basta somar isso. Temos mais um intervalo aqui, ó. Intervalo de 3 horas também. Basta somar. Agora temos um intervalo de 1 hora. Basta somar. E mais um último intervalo aqui, né? Também um intervalo de 3 horas. Então, acima de 55 decibéis. Basicamente aqui, galera, soma isso, ó. 3 mais 3 mais 1 mais 3. Né? Isso aqui vai dar igual 13. Então, análise gráfica, praticamente é isso que está sendo cobrado aqui na questão. Um pouquinho de unidade de medida, né? Mas bem básico mesmo. Espero que vocês tenham entendido aqui o nosso propósito. A gente teve aqui uma revisão da parte teórica. E em seguida nós viemos aqui com algumas questões do Enem. Então, aconselho você a assistir o vídeo. Caso você ainda tenha uma dúvida nessa parte de unidade de medida, volta, assiste o vídeo de novo. Aprende a construção dessas tabelinhas aí que vão te ajudar muito na resolução de questões, tanto de Enem como de concurso, né, em qualquer vestibular, sempre tem esse conteúdo aí em algumas questões. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aí no canal, tá bom? Deixa o like. Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.